E hoje vamos responder uma das perguntas mais requisitadas. Vamos passar ou não vamos passar pela grande tribulação? E aí? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Thiago Marim, essa aqui é minha esposa linda, Renata Marim. E hoje vamos falar sobre esse assunto muito requisitado aqui em nossas redes sociais. Então vamos explicar aqui de uma forma bem objetiva e clara sobre o assunto. E você que está chegando agora, já chega dando aquele like, é o Exército de Cristo, tamo junto. Se inscreva no nosso canal e vamos para o nosso vídeo. Então, gente, hoje a gente está aqui para falar sobre 8 pontos importantíssimos que nos fizeram realmente acreditar no ponto que a gente chegou, que é a verdade, é o que está na palavra de Deus. E vamos lá então para o primeiro ponto de todos, que é a importância, né, desse assunto ser falado, porque a gente ouve muita gente, pré ou pós, não importa, importa a gente ser salvo. Tudo bem, gente, realmente o que importa é a gente ser salvo, mas a pessoa que ela for pré, ela vai entrar totalmente despreparada se a visão pós estiver correta. Já a visão pós, se a visão pré estiver correta, tá tudo bem, porque ela vai subir e não vai passar por nada. Tem que vigiar e tá salva a todo momento. Né? A todo momento, até porque a gente pode morrer amanhã. E o arrebatamento chegou para aquela pessoa. Então, gente, a questão toda é o seguinte, pensa que em meio a uma simples pandemia, né? Muita gente te chama. Simples, perto do que Apocalipse vem para falar, né? Nada perto do que... Não é nada perto do que passaríamos pelo Apocalipse, né? Por uma grande tribulação. As pessoas já estão desesperadas, já estão desnorteadas, já estão entrando em depressão, pessoas tirando a sua vida, ansiosas. Pessoas ali tendo síndrome do pânico porque simplesmente a empresa não está indo bem. Frustradas, gente, frustradas, tá? Porque a gente recebe mensagens diariamente de pessoas frustradas porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, a gente está entrando num apocalipse. Não é mais tempo de usar esse tipo de argumento, porque nós temos que estar preparados para o que a palavra de fato falou. Então sim, gente, há uma importância gigante em estudar esse assunto, tanto que no próprio Apocalipse, tanto no começo quanto no final dele fala: bem-aventurado aquele que estuda e medita no livro dessa lei, no que está ensinando nesse livro. Então, gente, se o próprio Deus mandou João passar isso pra gente, é porque realmente é de alta importância isso ser estudado. Então não é um livro que deve ser passado batido, porque ele realmente é a revelação das últimas coisas, o que de fato vai acontecer. Então vamos para o segundo ponto importantíssimo desse vídeo. Que eu acho que mais despertou assim uma busca realmente da gente, sim, muito estudo. A gente não tá aqui falando para vocês sem estudar, realmente ver todos os posicionamentos, sem buscar no original, sem realmente revirar realmente essas escrituras de ponta cabeça ali, né, pra gente poder realmente chegar nessa verdade. Então, gente, para quem não sabe, eu sou formada em bacharel em teologia, eu estudo desde muito cedo. Além do bacharel em teologia, eu fiz vários outros cursos de teologia, desde que eu sou muito nova eu venho estudando isso. Eu ia para aulas de faculdade, gente, quando eu era novinha, para poder aprender, e escatologia para mim sempre foi um assunto assim, de muita importância para mim. Eu sempre amei ouvir sobre esse assunto, porém eu fui criada dentro de uma religião, e essa faculdade que eu fiz, esses cursos que eu fazia, eram baseados na religião. Então eles davam os ensinos em cima do que eles acreditavam. Então eu fui influenciada a acreditar daquela forma. O que eu fazia? Eu ia piolho na cabeça do que os meus professores estavam falando. As lideranças falavam. Que as minhas lideranças falavam, que os meus pastores falavam. Porém, nem eles tinham segurança do que eles estavam falando, porque eles estavam repassando a informação do que eles tinham aprendido também. E o que a Renata fazia? Também repassava essa informação. Porém, tinha sempre algum detalhe. Quando eu ia ler aqueles contextos, eu parava e falava: epa, mas aqui não tá fechando. Parecia que virava uma salada de fruta e era um versículo fora do contexto daqui, outro versículo fora do contexto de lá. Mas beleza, eu ia mantendo naquilo porque o meu subconsciente, sempre naquela lavagem cerebral de que se eu pensasse qualquer outro ponto de vista eu era um herege, eu acabava, não, eu tô errando se eu for contra isso aqui que estão me ensinando.
Só que aquilo lá era tudo embananado. Então eu comecei a parar e pensar, alguma coisa de errado tem nisso. Já o Tiago, né, amor, estudou a Bíblia puramente. Ele não foi influenciado a nenhuma religião, doutrina, a nada. Eu não tinha já esse preconceito, né? Esse preconceito formado na minha cabeça de que seria aquilo. Ou, de alguma forma, eu leria as escrituras já encaminhando com esse posicionamento. Então, eu fui ali, de certa forma, eu era um cheque em branco ali que comecei a ler a Bíblia. E praticar puramente, desde de Gênesis, todos os profetas, e realmente eu não cheguei, eu não vi nenhum embasamento bíblico que falaria que a gente teria um arrebatamento secreto, que a gente não passaria. Ela me falou isso, eu até achei um absurdo na hora, falei, me mostra isso aqui na Bíblia. E tanto que foi isso que despertou não, vamos nos aprofundar num assunto, porque alguma coisa não está fechando, vamos estudar. Isso que incentivou muita gente a estudar, né? Primeiramente foi isso aí. E, gente, observação, tá? Eu fui pastora por muitos anos, ensinei a minha igreja isso e realmente hoje eu tive que reconhecer que eu ensinei algo errado, e isso é uma das coisas também que mais me revoltam, porque eu fui ensinada errada, eu ensinei muitas pessoas erradas, e hoje eu tô aqui realmente para tentar abrir a mente das pessoas para estudarem, para ir ver os contextos e para ver que a história não é bem assim. Então, qualquer coisa que me ensinarem de pré-tribulacionismo, eu sei decoro e salteado de trás para frente, de frente para trás, porque eu sei todos os argumentos usados, e simplesmente todos os argumentos não têm base bíblica e não tem base nenhuma em contextos. E tem que ter muita humildade para assumir que estava errada. E sem contar que muitos, né, voltaram atrás, muitos que pregavam há tantos anos, 30 anos pregando, a pessoa voltou atrás e falou, nossa, realmente eu estava pregando sem embasamento nenhum. Tem que ter muita humildade para assumir. E pensa, né, graças a Deus que você abriu a mente. Pensa que a pessoa começar a vir passar por uma tribulação, ela chegar e, Renata, você não falou que eu não ia ser arrebatada? Por que a gente está aqui ainda? Ai, que tá. Então tá aí uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande dessas pessoas que estão à frente direcionando o povo dele. Vamos para o terceiro fato, porque o que eu pensava, nossa, se vai ter um arrebatamento, esse arrebatamento secreto, então vão ter 3 ressurreições, porque vai ser esse arrebatamento secreto, vai ter uma ressurreição. No final vai ter outra ressurreição. E no final de tudo, depois de Gog e Magog, que é depois do milênio, vai ter 3. Então teriam 3 ressurreições. Mas na Bíblia só fala em 2. Então, uma coisa eu falei, mas não está fechando, as contas não estão fechando, né? Não estão fechando. Então vamos ler a partir do versículo 16, 1 Tessalonicenses 4. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aqui fala que vai ter uma ressurreição. Deixa muito claro que precisa ter uma ressurreição ali. E aí, gente, a gente vai então lá para Apocalipse 20. Podemos começar no versículo 4, mas depois você pode ler todo o contexto em casa. E fala, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo os 1000 anos. Gente, mais claro do que isso, eu acho. Checkmate, já começa com checkmate. Já começa com checkmate, gente. Isso aqui é simplesmente impossível de qualquer doutrina pré-tribulacionista vir argumentar, porque qualquer argumento deles cai no momento que entra essa palavra. Pelo fato do quê? Prestem atenção no que o texto está falando. O texto está falando sobre a primeira ressurreição. Ele está falando que existem 2 ressurreições. A primeira, aqueles no qual depois a morte não vai ter mais poder. E a segunda... A primeira é o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. E a segunda é no final de tudo, depois do milênio, onde todos os mortos vão ressuscitar para serem julgados. O juízo, inclusive aqueles que não estão em Cristo, para que recebam, conforme as tuas obras, vão ser julgados um por um pelo julgamento de Deus. Agora, presta atenção. Se
para o arrebatamento acontecer, ele depende de ter a primeira ressurreição, ele depende de ter essa ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos em Cristo todos. Essa, gente, tem que ser a primeira ressurreição. Ou não tem como ter duas, tem uma primeira e uma última que é para o juízo. Então, como que o arrebatamento vai ser antes, se aqui está garantindo que na primeira ressurreição, os mortos que vieram da grande tribulação, gente, estão ressuscitando nela, os mártires da grande tribulação ressuscitam nela. Não tem como ser antes, porque tem os mártires que ressuscitar, e os mártires vão estar na grande tribulação. Então não tem um pingo de lógica a pessoa vir me falar que vão ter 3. Se a Bíblia tá falando aqui que só tem 2. Ou começar a tirar coisa da cabeça. Vou inventar em fase, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira. Não, é dividida em 2 fases, gente, em 3 se tem fases. 2 fases, já não é mais a primeira ressurreição. É a segunda. Se são fases. Então então teria assim, que ter 3. Tem, então não tem lógica. simplesmente nenhum argumento, nenhuma resposta. Vou perder tempo com esse argumento aí. E o quarto fato é que a Bíblia nunca falou que haverá um arrebatamento secreto. Eu vou ler para vocês, por exemplo, Mateus 24, tem várias outras passagens também, que diz sobre a vinda do Filho do Homem. Essa passagem também tem Marcos 3, Lucas 21. A partir do versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, com os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então perceba aqui, pessoal, que vai ser algo visível. Tem aquela passagem também que diz que, assim como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E muitas outras passagens que deixam muito claro e evidente que isso não será secreto. Tanto ali no próprio Mateus 24, um pouquinho antes ali, se vocês lerem, vai falar: eis o Cristo ali, eis o Cristo aqui. Não acreditem, porque todo olho verá. Quando Cristo vier à Terra, todo mundo vai saber que realmente aquele ali é o verdadeiro Messias. Aquele ali será realmente Cristo que vai trazer ali juízo e julgamento sobre a terra, e aonde aí ele vai reunir os seus santos, o povo salvo. Os mortos vão ressuscitar, e é tudo que vai acontecer ali na Bíblia, né? Nós seremos arrebatados das nuvens e descerá o juízo ali já sobre os gentios, os perversos. E complementando, gente, aqui sobre Mateus 24, olha só isso. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende, está falando aqui do anticristo, quando ele aparecer. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Ai das grávidas, daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá em tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se naqueles dias não se fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganará até mesmo os próprios escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseres: eis aqui está no deserto, não saiais. Eis aqui está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também se fará a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E olha, gente, essa parte aqui que interessante. Então, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele então enviará os anjos com
com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade às outras dos céus. Gente, é Jesus ensinando o que vai ser, o que vai acontecer. Ele acabou de deixar extremamente claro que serão tribulações, que verá dias de muitas trevas sobre a terra, e isso tudo vai acontecer, e só lá pro final que os anjos vêm e recolhem todo mundo. Então, não tem, gente, como não ser esse texto aqui, não ser um texto totalmente pós-tribulacionista. E outro fato muito importante, porque fala que ninguém sabe o dia nem a hora. Aí fala, se vai ser no final, então você vai saber tudo. Você não vai saber o dia e a hora, ninguém sabe senão a Deus. Porém, todas as parábolas ali que seguem, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, e todo o contexto ali fala sobre vigilância, ou seja, virá como um ladrão. O ladrão vai pegar despercebido quem? Tiver em trevas. Quem tiver em trevas, quem não tiver vigiando. Agora, as nécias foram pegadas de surpresa. E quem estava vigiando? Não, porque o noivo veio e a porta se fechou. Então a palavra é muito clara nesse sentido, que você tem que estar vigiando. Todo o contexto de Mateus ali fala de julgamento, e na sequência de Mateus 25 ali para frente, seguindo as parábolas, é de juízo e vigilância. Vigilância, inclusive no versículo 13 de Mateus 24, fala aqueles que perseverarem até o fim. Isso também bate com Daniel, capítulo 12, no final. Por exemplo, em Daniel 12, a partir do versículo 10, diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho, falando para Daniel, até ao fim. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Daniel falando, o anjo está falando para Daniel, você vai morrer e descansa. Fim dos dias, né? E quando, no final dos dias, no fim de tudo, você vai se levantar para receber o seu galardão, que é o quê? A primeira ressurreição. Exatamente. Ponto muitíssimo importante, porque todo o problema que acontece da visão pré-tribulacionista é porque eles separam Israel da igreja, como se Cristo tivesse em 2 corpos separados. Um corpo seria Israel e o outro corpo seria a igreja. Um tipo de salvação seria para Israel e outro para a igreja. O que, gente, em nenhum momento, após que Jesus veio e que o povo de Deus, a igreja, os gentios foram enxertados na videira, isso já caiu por terra, gente. A gente pode... Tanto que em Romanos 2 diz, porém, a partir do versículo 29, ele fala que quem é judeu? Porém, judeu é aquele o que é interiormente. Exatamente. Circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Também vamos para Gálatas 6,16, que diz... Começando a partir do versículo 15 aqui. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas o ser nova criatura. Isso realmente importa. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, é uma coisa só. Vamos lá para Gálatas 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, aqui tá claro, é um só povo. O povo de Israel, os judeus, eles têm que virar igreja, e nós fomos enxertados na videira, agora também fazendo parte da descendência de Abraão, gente. Não existe mais essa de 2 povos distintos, é uma igreja. Se o povo judeu não se converter a Cristo e virar igreja, eles também não vão ser salvos. Essa questão que somos filhos de Abraão vai de encontro com a promessa que Deus fez para ele em Gênesis, salvo engano, é capítulo 15, que todos os povos e todas as nações seriam da posteridade dele.
Então João 15 diz que Cristo é a videira verdadeira, nós somos os enxertos. Então nós fazemos parte de um corpo só, de uma árvore que o cabeça é Cristo. Então não tem como fazer essa separação, assim como se você ler Romanos 11, que até diz ali da questão de tribulação, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ou seja, fala ali da questão dos enxertos, né? Que somos, no caso, nós. Assim como não se ensoberbecer e não se vangloriar de nada, que nós todos merecemos a graça de Cristo, somente a graça dele que nos salvará. Assim como ele diz daqueles ramos naturais, se eles se arrependerem e se voltarem a Cristo, eles serão enxertados novamente na videira verdadeira, que é Cristo, que é um só. Um fato muito importante que está em 1 Coríntios capítulo 15, que diz, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério. Está falando ali sobre o arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Pesquisamos nos originais, é o termo escatos, daí que veio o termo escatologia, né, que é estudo do final, né, do fim dos tempos. Escatos, vou deixar aqui na tela para vocês, aqui, a Bíblia original, no grego koiné, os dicionários léxicos, enfim, todos aqui dizem que é a última trombeta. Tem muitos que adulteram, falam assim, essa aqui não é a última trombeta, aqui da tradução do original é isso e aquilo. É a última trombeta, não tem nada além disso. Então, em Apocalipse, diz que ao ressoar depois da última trombeta, que virá Jesus. Então, é na última, é no fim de tudo e não tem argumento contra isso. E tudo fecha, né? Quando você chega na visão certa, tu vai vendo que não fica mais aquela salada de frutas. Tudo vai fechando, tudo óbvio. Uma uva. Tudo fecha, isso aqui bate lá com o nosso primeiro argumento de que os mortos, a primeira ressurreição é no final, é na última, então tudo bate. Quando que tu tá fora, realmente, por que as pessoas olham e falam, não, mas o Apocalipse é muito difícil, Gente, é confuso quando tu não tá na linha de pensamento que a Bíblia te deu. Porque tem que começar a inventar história, inventar festa, inventar coisa que não tá ali, começar a tirar coisa de onde não tem, né? Tem que tirar leite de pedra ali, por isso que vira aquela bagunça. É tão claro, né? Quando a pessoa estuda realmente, abre a mente, fica muito claro. Muito claro. De verdade, eu tenho mais certeza de que vamos passar por tudo do que certeza que o Thiago está sentado aqui do meu lado. Uma complementação muito importante, 1 Tessalonicenses 1, que diz, e para guardardes dos céus o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então essa palavra é muito utilizada, vamos ser guardados da ira vindoura. É utilizado Apocalipse 3:10 da carta às igrejas, fala, não, te guardarei da hora da provação, você vai ser retirado dali. Pessoal, ira vindoura não é tribulação. Ira vindoura é juízo. Quem diz isso não sou eu. Quem que é? João Batista, próprio disse em Mateus 3. Vamos ler aqui para você. A partir do versículo 7 diz, vendo ele, João Batista, né? Porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A ira vindoura, o que é, pessoal? É o juízo de Deus que ele está falando. Que se fosse a ira de Deus, fosse tribulação, a grande tribulação, então já teria acontecido desde a época de João Batista. Por exemplo, Romanos 2 diz, a partir do versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Em Apocalipse 11, por exemplo, a partir do 18, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Em Apocalipse 3:10, pessoal, ali não está dizendo que você vai ser retirado, você vai ser arrebatado, você vai ser guardado no momento da tribulação. E se você vai traduzir, vai para o grego, é da ou na, não muda em nada. Ali não fala que você vai ser tirado, você vai ser guardado. E um erro muito grande é tipo falar que aquilo ali é cada período de tempo que aconteceu. Pessoal, não faz sentido nenhum. Tanto que depois ali da igreja que supostamente seria a igreja salva, vem a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, que o próprio Apocalipse fala que as igrejas mornas vão ser vomitadas da boca de Deus. Então a cronologia não fecha. Sem contar que tem a igreja, por exemplo, de Esmirna, que ela era fiel e mesmo assim passou por tribulação ali, foi jogada. Então, volta a virar uma salada. Vira uma bagunça danada, ou seja, não fecha essa questão aí. E sem contar que é uma parte só que acham que é como se isso aí provasse toda a Bíblia, é totalmente contra todo o resto. Um versículo
distorcido, fora do contexto e que vai totalmente contra todos os outros argumentos. Se tu for pro original, já quebra o argumento. Sim. E outra, sendo da ou sendo na, dá na mesma. Até porque vocês acham que Noé não foi livrado do dilúvio? Ou vocês acham que Deus não tem poder para fazer isso? Ou não foi, será o que aconteceu? Ou vocês acham que o povo no Egito recebendo as pragas eram afetados pelas pragas que Deus mandava? Porque Deus, ele não é soberano, ele não tem poder suficiente para conseguir livrar o povo dele do que ele mesmo está fazendo. Gente, isso é ignorância. Se Deus livrou o povo do Egito lá na situação, ele livra nós na situação. Ou seja, sim, nós seremos guardados de toda a ira que vem de Deus. Nós seremos totalmente guardados e isso nós vamos continuar batendo nessa tecla. Não muda em nada. Para você ser guardado de algo, você tem que estar dentro de algo. Como Ló. Ló, ele estava em Sodoma e Gomorra. Ele teve o livramento, ele saiu, tanto que a mulher dele olhou para trás ali, né? E aconteceu aquela maldição ali sobre ela e ele estava no meio. Assim como tudo que aconteceu, todos os profetas, pessoal, a Bíblia tem tantas, se a gente for ficar falando aqui, era tanta coisa de perseverança dos santos, perseverem até o fim, a perseverança, provações, o fogo purifica ouro, serão provados. Pega o povo de Deus, os profetas, pessoal, o tanto que esse povo foi provado e para ser uma noiva pura para Cristo, vai ser provado sim, vai ser separado o joio do trigo. Quando ele separava o joio do trigo, a foice passava, era uma vez só em todo mundo. Já que estamos falando em perseverança, se você é perseverante, que esse vídeo tá meio longo sim um pouquinho, mas a gente mesmo sendo objetivo, que é muito assunto pra gente ficar falando aqui, a gente, né? Então, deixa aqui nos comentários, eu sou perseverante, eu vou até o fim. Então deixa aqui nos comentários e vamos para o 8º tópico, que já tá terminando, pessoal. Aguenta aí que esse final tá surpreendente. Então vamos para o 8º argumento em 2 Tessalonicenses, que diz o quê? Fala da vida do Senhor, a revelação da apostasia e a revelação do homem da iniquidade. A partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Seguindo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, pessoal, no texto fala ali da manifestação do anticristo, que aquele que o detém vai ser tirado. Quem que vai ser tirado, pessoal? Quando vai ser de fato, ali no texto fala bem claro, de fato revelado Satanás ali fazendo prodígios, que vai ser destruído com o sopro da boca. Todo o contexto deixa bem claro que isso aqui é no final de tudo. Quem vai ser retirado somos nós, a igreja de Cristo, exatamente. O arrebatamento. Quando o anticristo de fato vai ser revelado, porque bem no começo já falou que ele já foi revelado, depois fala de fato, dá um ênfase que ele realmente vai se mostrar quem que ele era. Quem que era o anticristo? O próprio Satanás, fazendo exatamente. Prodígios e sinais. Muitas vezes aqui é falado que vai ser retirado o Espírito Santo. Pessoal, se aqui o povo não arrepende nem com o Espírito Santo, né? Quem não tem o coração voltado para Deus, você imagina que se vai ter arrependimento, se vai ter alguma coisa aqui. Então, uma coisa que não faz sentido nenhum.
E você que ficou até o final, nós temos aqui para você um bônus muito importante. Para mim, foi essa informação que me fez realmente começar a cair a casa do que eu acreditava. Ficou bem desconfiada, né? Inclusive, foi algo que nunca passaram pra gente em aula de faculdade, em curso e nem nada. Nunca nos falaram isso. Que foi da onde que surgiu essa doutrina, então? Porque geralmente chamam de a heresia, os hereges que vêm falar do pós. Porém, mal sabem essas pessoas que o pós tem mais de 2000 anos, que a igreja primitiva sempre foi pós, que os maiores avivalistas da nossa geração sempre foram pós. E se a gente falasse isso para qualquer pessoa lá da igreja primitiva, eles achariam isso um absurdo. Anátema. Eles achariam a coisa mais absurda que eles poderiam estar escutando. Essa doutrina, gente, tem menos de 200 anos para vocês terem noção. Ou seja, 18 séculos depois da vinda de Cristo, apareceu essa tal dita cuja doutrina pré, ou seja, qual será que é uma heresia? Isso surgiu em 1830 com uma menina de 15 anos, gente, católica, que disse ter uma visão que um povo iria sair e ali criando um arrebatamento secreto, sem base bíblica nenhuma, como a gente provou ao decorrer desse vídeo. Essa menina se chamava Margaret MacDonald. Isso foi propagado através de John Darby, gente. Então, assim, isso foi criado exatamente na mesma época de quando surgiu a tal teologia da prosperidade. Então ali tudo começou a surgir essa bagunça e tinha um porquê. Porque era muito mais fácil pregar para a igreja e segurar público, segurar gente, garantindo para as pessoas que elas não iriam passar por nada. Tipo assim, não, imagina, a igreja que ela foi a mais fria de todas, a igreja que teve menos milagre, a igreja mais apóstata de todas as gerações, a igreja mais morna não vai passar por nada, porque é uma geração muito privilegiada, né? A geração que menos ora, a geração que menos estuda a palavra, a geração que menos busca Deus, a geração mais problemática em questão de Deus de todos os tempos. É a igreja privilegiada que não precisa, que não pode passar por nada. Imagina, os nossos irmãos lá na China morrendo todos os dias, tá? Apanhando por causa do nome de Cristo, mas nós não. A gente não pode passar por nada. Imagina, a gente é muito privilegiado. Deus vai livrar essa nação. Então, gente, não faz sentido. Como o Tiago já falou aqui no vídeo, assim como o fogo refina o ouro, é a provação que nos refina. E pode ter certeza que essa provação que vai trazer avivamento para essa geração, porque senão o povo não vai aprender o que é o verdadeiro evangelho e o que a igreja primitiva passou e sempre passaram, e Deus não poupou nem a Cristo da cruz, quanto mais vai poupar a nós, que precisamos tanto aprender o que é o cristianismo verdadeiro, o que é a palavra verdadeira e o que realmente é Bíblia. Em próprio Paulo, 1 Tessalonicenses 3 diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Todo cristão já, quando você diz que você é cristão, Cristo já disse, pega a sua cruz e me siga. Nunca falou que é um caminho fácil, o reino dos céus. Aquele que perder a sua vida por amor de mim é tomado por esforço. Pegue a sua cruz e siga-me. Então a nossa fé tem que estar inabalável. E o ponto da questão do quesito de uma pessoa estar salva, realmente é aquela quando ela não teme mais a morte, igual Paulo disse, né? Que a tua graça me basta. E viver a Cristo, morrer é lucro. Então, é assim como da época da Inquisição, que as pessoas eram queimadas ali por Roma, com as Bíblias em mãos ali, aquele era o nível realmente de fé purificado que vai ter encontro com Deus. Realmente a gente tem que se sentir privilegiado. A gente tem que estar feliz com a vinda do nosso Senhor, com as coisas acontecendo. A gente tem que estar feliz porque é a nossa redenção, o nosso encontro com Cristo. A gente não está vivendo para viver aqui nessa vida, a gente vive para a eternidade. O nosso reino não é aqui. Até Paulo disse, nós seríamos os mais miseráveis se a nossa esperança estivesse aqui nesse mundo. A nossa esperança não está aqui nesse mundo. Nossa esperança está na eternidade. Então, pessoal, as escrituras são muito claras com relação a isso. Então, precisamos abrir os olhos das pessoas.
Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, mostre para sua família. No mínimo, pessoal, eles vão abrir uma interrogação, eles vão estudar, vão buscar a verdade, pode estudar. Eu tenho certeza que se eles estudarem realmente, sem ser torcedores ali, de nenhum rótulo, não forem pessoas ignorantes, tiverem a mente aberta para realmente saber da verdade, elas vão chegar na verdade única de Cristo, pessoal. Sem contradição, sem complicação, sem invenção de histórias, sem heresia, sem nada do que está fora na Bíblia, pessoal. Então, esse aqui é o nosso vídeo, né? Ficou um pouquinho longo, mas a gente tentou ser o mais objetivo possível. E espalhar esse vídeo é uma forma de amor, gente, porque ao menos as pessoas elas vão ter a chance de poder ver o outro lado da moeda, vão poder decidir o que elas querem, porque a verdade, que ela é verdade, ela não tem medo de ser contestada, e essas pessoas vão poder abrir seus olhos e então se preparar para o que está por vir, para não chegar nos dias de estar acontecendo e estar realmente todo mundo aí despreparado, sem saber nem para onde ir, o que vai fazer, o que vai comer, como que vai se virar nessa situação. E a gente precisa saber o que fazer, né? E através do conhecimento da palavra de Deus. E com o tempo vai se confirmar o que é realmente a verdade, o que vai acontecer. O tempo dirá. O tempo dirá. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa aqui a sua opinião também. Então a gente está aqui mostrando todo o embasamento bíblico dos nossos estudos, tudo o que aconteceu, todos os fatos e o que a gente tem a certeza absoluta. Então a gente vem passar para vocês aqui com muita responsabilidade e muito temor a Deus, porque nós seremos cobrados de tudo que falamos, né? Eu até imagino uma pessoa que fala que vai ser arrebatada e não for, chegar uma pessoa e falar, ô fulano, ô ciclano, né? E aí, eu tô aqui na grande tribulação, e aí, né? Inclusive tem vários pastores assim, famosos, não preciso nem citar nome, mas que se voltaram atrás e falaram, nossa, realmente eu estava errado, né? Graças a Deus, abriram os olhos, né? Assim, que vai ser bênção. Tá com Deus, qualquer prova, qualquer luta, não importa o que a gente venha passar. Isso aqui não é para gerar temor, não é para você ficar com medo. Isso aqui é para você se firmar mais ainda em Deus. Saber que a sua salvação vai vir dele. Se vocês perguntarem, a gente não tem medo de nada, não. Não tem medo de passar por nada. Estamos aí para viver o Evangelho, viver a palavra, e o que Deus quiser pra gente tá maravilhoso. É isso aí, gente. Então compartilha, deixa seu like, comente. Pode comentar, pode argumentar, a gente vai estar respondendo para vocês. Todos os comentários. Todos os comentários, a gente responde todos os comentários. A gente faz questão. Pode ter 1000 comentários aqui. Vocês podem ver nos outros vídeos. Pode ter 1000 comentários. A gente responde um por um e lê um por um. E não é uma resposta para todo mundo, não. A gente vai ler e responde direitinho. Então, vamos falar em 1000. Depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre o milênio também, que é um tema bem complexo também. Tem vários assuntos. Deixa 1000 likes. Meta de 1000 likes. Se chegar no 1000 likes, vamos falar sobre o milênio. Isso aí, gente. Bora lá. Isso aí, que Deus abençoe vocês e que possamos estar sempre unidos em Cristo. Até a próxima!